que significa que já foi metade da apostila aí para o ralo. Metade a gente já trabalhou. O planejamento da apostila é para se trabalhar o conteúdo do Enem em 30 semanas. Claro que tem alguns extras que a gente pode fazer de conteúdo naquele planejamento, naquele cronograma. Claro que a gente pode fazer isso e a gente vai trabalhar aí e ver quais são esses extras a serem adicionados. Mas no cronograma central para o nosso estudo da prova do Enem, metade já foi, tá? Além disso, a gente termina a geometria plana hoje. Hoje é a última aula de geometria plana, onde a gente vai trabalhar com círculos e circunferências. A partir da semana que vem, a gente vai para o estudo de funções, que é um conteúdo central da prova do Enem, tá? Não vá para o Enem sem ter aprendido e entendido direitinho aí a parte de funções. Então, fiquem ligados para não errar essas besteirinhas. E hoje a gente vai fechar o conteúdo de geometria plana. Então, resolve exercícios, revisa as semanas anteriores, olha os conteúdos que tu perdeu. As monitorias normalmente são gravadas, então você sempre pode estar aí revisando após a transmissão ao vivo. Você pode revisitar esses vídeos para relembrar as questões que resolvemos e o conteúdo que foi abordado, beleza? Então, hoje a gente encerra a geometria plana. Essa parte aí, essas semanas que a gente veio estudando geometria plana, vão ser super úteis lá na frente, quando a gente for ver geometria espacial. Vitor chegou. Chegasse, meu irmão. Chegou atrasado. 4:06, pô. 6 minutos aí de atraso, aí é complicado essa galera. Então, peguem a apostila, se vocês tiverem ela aí impressa. A gente vai acompanhar aí algumas questões da semana de número 15, beleza? Nessa área de círculos e circunferências, lá no planejamento, está na semana de número 15. Então, vamos fazer algumas questões que estão lá, beleza? O pessoal ainda está entrando. Deixa eu ver se tem ainda na sala de espera. Tem não. Todo mundo já entrou. Beleza. Como de costume, né? Não preciso nem repetir. Se tiverem dúvida, pode falar, tá? Ou liguem o microfone e mandem suas perguntas, ou falem pelo chat, que eu consigo estar acompanhando os dois aí, beleza? Tu já tem uma dúvida, Yasmin? Qual é a dúvida? E Vitor levantou a mão. Qual foi o BO? Dessa vez foi sem querer. O senhor falou o quê? Eu? Hã? Eu falei que hoje a gente está na semana de número 15 e vamos estudar círculos e circunferências. É a última aula de geometria plana. Como levanta a mão? Eu sinceramente não sei. Embaixo da opção da sala de bate-papo tem a opção para levantar a mão. Porque os caras são educados até na transmissão ao vivo, pô. Os caras, para perguntar, os caras levantam a mão online. Tá brincando? Isso aí é que é ser o cara culto, o cara é educado, rapaz. Antes de resolver as questões, como de costume, na nossa meta de ser blogueiro, fazer aquele velho history da nossa transmissão ao vivo. Tudo direitinho, vamos embora. Pessoas, bora fazer algumas questões. Vocês vão poder acompanhar pela apostila, tá? O pessoal que tem a apostila impressa vai estar tudo lá. Você acompanha pelos números. O número de questão que eu boto no slide não é da ordem do slide, tá? É a questão referente ao número que está na apostila. Então você pode ir acompanhando aí pelo seu material impresso, tá? Vocês vão notar que a gente vai fazer muita questão do Enem, porque é um conteúdo recorrente na prova do Exame Nacional de Ensino Médio. Então dá uma grifada, que é uma coisa que aparece bastante na tua prova. Então, fica ligado daí, beleza? Então, a primeira questão é a questão de número 1 da apostila, questão que apareceu na prova
Eu acho que essa questão é do Enem. Eu que não coloquei a referência. Olha o que diz. Um dos sistemas de irrigação utilizados na agronomia é o de pivô central. Um braço de metal é preso. Deixa eu ver chat. Equação de circunferência, não. Essa parte de equação de circunferência e tudo mais é em geometria analítica, tá bom? É um dos assuntos lá do final do nosso curso de matemática. Geometria analítica a gente vê lá no final. Então a gente não vê a equação de circunferência ainda. Por enquanto. Deixa eu botar o chat aqui no cantinho. Geometria analítica é coisa do capeta. Depende, viu? Você aprender no ensino médio é uma vantagem muito grande. Quando você chega na faculdade e paga geometria analítica, a cadeira da faculdade, lhe ajuda muito. Então, olha o que ele diz. Um sistema de irrigação utilizado na agronomia é o de pivô central. Um braço de metal é preso por uma de suas extremidades ao centro de um círculo e percorre um campo circular durante o dia, irrigando os locais por onde passa, de modo que a outra extremidade passa pela borda desse mesmo círculo. É como se pegasse uma caneta, vou pegar um lápis aqui, ó. Pega um lápis e tu vai girando ele. Nesse lápis fica preso como se fossem torneirinhas. Então, quando ele gira, ele vai fazendo essa irrigação do campo aí, beleza? Ele prende uma ponta e a outra fica girando, formando um círculo, né? Um círculo comum. Olha o que ele diz. O resultado obtido por esse sistema são plantações perfeitamente circulares. Beleza. Supondo que o braço utilizado para irrigação de um campo circular tenha 300 metros de comprimento, qual será a área irrigada por ele em uma volta? Considere que π é 3,14. Pessoas, ele me deu o comprimento do braço, ele quer saber a área que é irrigada por esse braço em uma volta. E aí, como é que a gente resolve isso daí? Vocês têm ideias? Agora eu quero ideias. Como é que a gente resolve esse tipo de problema? O comprimento do braço não é o raio? Diâmetro. Então, O comprimento do braço é o raio ou é o diâmetro? diâmetro. Eu Então, acho. metade do braço é o raio. É verdade. Aí Peraí. faz aquela continha. É não, compassa. O braço Se é for o o diâmetro, raio. não tem como. Tá O braço vendo? é É o diâmetro. raio. Porque olha só, Oxi. imagina que aqui você está vendo de cima, tá? Imagina que aqui você está vendo de cima. Aqui está o braço. Você prende uma ponta dele no centro e ele vai girar, olha. Percebe que o braço nada mais é do que a reta que vai do centro à borda da circunferência, que é a definição de raio. Diâmetro É ponta a outra, verdade. certo? Que ele estava preso no centro, né? Exato. Ele está sendo preso por essa parte e ele gira dessa maneira. Então, esse segmento de reta é o raio da circunferência. Então, esse valor que é o comprimento aí do braço, de 300 metros, de fato, é o raio. Como ele está profissional, é aquele lençol verde. Não é o lençol verde, tem uma parede verde, mas qualquer fundo funciona pelo zoom. Pelo zoom dá para a gente fazer esses fundos aí de boa. O zoom é bom por causa disso. Eu queria conseguir fazer isso nos meus slides, mas eu vou tentar. Então, beleza. Sei o raio e eu quero a área. Ele diz, considere π igual a 3,14. Qual é a área da circunferência? Aí a gente tem que saber, a parte conteudista da questão. Você tem que lembrar como se calcula uma área de um círculo, de circunferência. E é πr ao quadrado, tá? Lembra disso. A área de um círculo completo é π vezes o raio ao quadrado. Então, tá aí, ó. A área eu calculo dessa maneira. O π, ele disse 3,14, ó, utilize 3,14. O raio é 300. Então, a gente coloca lá na nossa fórmula. 3,14 vezes o raio ao quadrado. Como é que eu tiro isso ao quadrado? Olha? 3 ao quadrado dá 9. Como eu tenho 2 zeros, eu boto 4 zeros, tá? Eu boto o dobro. Então, fica 3,14 vezes 90 mil. Essa escalhambada toda aí, ó. João, como é que eu posso saber qual vai ser o resultado aproximando? Olha, 3 vezes 9 dá 27, né? Daria 270 mil. Isso tem que dar um pouquinho a mais. E muito provavelmente vai dar com um quebrado. Então, um pouquinho a mais do que 270 mil. E é muito provável que dê meio quebrado. Então, não precisava nem fazer a conta toda. Se você tivesse feito uma análisezinha, você chegaria na alternativa A. A área irrigada é 282.600 metros quadrados. Beleza, pessoas? A área irrigada é tudo isso daí. O que daria a resposta à letra A. Perceba que a questão
Não é difícil. A questão não é difícil, não. Questão bem direta, prática e rápida. Olha, aqui está o raio. Ele não diz que é o raio. Ele não diz, tá? Mas você tem que ter uma noção visual do seu problema. Você tem que olhar para o problema e dizer, olha, poxa, esse braço ele vai estar girando, fazendo todo esse movimento aí de rotação. Então, nesse círculo que está sendo formado na plantação, o braço corresponde ao raio desse círculo. Se você tiver essa sacada, você mata a questão muito fácil. Porque, poxa, o raio está aí, 300. Ele disse, bote π igual a 3,14, ou seja, ele foi chato, né? Normalmente a gente vai utilizar π igual a 3. Então ele bota, use π igual a 3,14. Beleza, a gente vai usar π igual a esse valor. Então, a gente utilizando a fórmula de área da circunferência, de área do círculo, para ser mais preciso, a gente é só substituir valor. 3,14, 300 ao quadrado, a gente mata a questão. Beleza, pessoas? Questão tranquilinha aí para a gente começar. Isso aí é só para a gente ir aquecendo, para a gente ir esquentando. E aí, dúvidas? Lá na apostila de vocês tem umas questões de circunferência que é chatinha, mãe. Que é umas contas dificilzinhas de fazer. Então, sugiro que vocês também façam, tá? Vou fazer algumas, outras não. Beleza, se não tem dúvida, a gente vai embora. Olha aí. Questão bem moderna, olha, é bem 2019. Questão da prova do ano passado. Então, essa aí veio fresquinha do forno. É bom que a gente consiga analisar como está sendo cobrado o conteúdo de uma maneira até bem mais atual. Olha, caiu ano passado. Olha o que a prova do Exame Nacional de Ensino Médio estava cobrando aí nessa questão. Ele diz o seguinte: em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular. Então, olha, ele tem. O Enem me traumatizou tanto que nem lembrava dessa questão. Agora você relembra, rapaz. Agora você vai relembrar. Então, tu tem um círculo pavimentado com diâmetro de 6 metros. E ele diz, olha, ele é cercado por grama, ao redor tem grama. A administração deseja ampliar esse círculo, mantendo o formato, não é isso? E aumentando em 8 metros o diâmetro. Então, olha, estava em 6 metros, ele vai aumentar mais 8 metros de diâmetro. Tem gente aqui na sala de esperando para entrar, deixa eu permitir que todo mundo... Pronto. Então, olha, era 6 metros, aumentou mais 8 de diâmetro, tá? Não é que vai virar 8 de diâmetro, é que vai aumentar mais 8 o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar 100 metros quadrados de área. Então, eles têm capital para pavimentar isso daqui. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para a pavimentação. Suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π, glória a Deus, e a conclusão correta que o síndico deverá chegar, considerando a nova área ser pavimentada, é de que o material disponível em estoque ele é suficiente, ele não é suficiente, a pergunta é essa. Então vamos lá. Quais são os dados que ele me deu? O que é que ele me avisou? Ele me informou algo. Primeiro, eu tinha uma região que já estava pavimentada e o diâmetro dessa região era de 6 metros. Diâmetro 6 metros. Agora eu quero aumentar. O diâmetro era 6, eu quero mais 8. Então a nova região vai ter um diâmetro de 14 metros. Beleza? Era 6, olha, mais 8. Então fica um diâmetro de 14 metros. Aqui no meio já está pavimentado. O problema é a área ao redor. Então, olha aí para a figura. Deixa eu clicar aqui. Olha aí a figurinha. Eu tenho uma região central que já está pavimentada, olha, o diâmetro é de 6 metros. Não confunde com raio. O raio é a metade do diâmetro, beleza? O raio vai ser a metade do diâmetro. Então, o diâmetro desse carinha do meio é 6 metros. Esse carinha de fora, o diâmetro é 14 metros. Pessoas, como eu calculo essa área aqui de fora que deve ser pavimentada? Porque lembra, aqui dentro já pavimentou aqui dentro. Aqui está de boa. Aqui ainda falta. Então, o que eu vou gastar é nessa área aqui fora. Como é que eu calculo isso daí? Ideias? E aí? Faz a área do maior menos a área do menor. Exato.
A gente calcula a área do grandão e tira o pedacinho do meio, a área do menor. É exatamente desse jeito. Então, olha, a minha área 1, que é essa daqui do meio, ó, a pequenininha, olha. Se o diâmetro é 6, quanto vai valer o raio? O raio vale 3. Beleza? É metade. O raio é sempre metade do diâmetro. Então, olha, vai ser π. Π, ele disse, considera igual a 3. 3 vezes 3 ao quadrado, ó. 3 ao quadrado é 9, multiplicado por 3 dá 27. 27 metros quadrados. Essa é a área do pequenininho. Quanto é a área do grande? Do grande, ó. Se o diâmetro é 14, o raio vai ser 7. Então, 3 vezes 7 ao quadrado. 3 vezes... Lembra que 7 ao quadrado dá 49. Então, isso vai dar 147 metros quadrados. Então, olha, ele tinha 27 já asfaltado e agora ele quer um total de 147. Então, a gente subtrai para ver a diferença. A diferença é que a nova área a ser pavimentada é de 120 metros quadrados. A questão é, ele tem condições de fazer isso com o concreto, o material que ele já tem? A resposta é não. O enunciado da questão fala que ele tem material suficiente para 100 metros quadrados. Repito sim, tá, pessoas? Repito sim, explico 2 milhões de vezes. Quanto mais vocês mandarem, mais eu explico. E quando todo mundo disser que entendeu, eu explico mais uma vez. Vitor, quer perguntar alguma coisa também? Sim, minha dificuldade dessa questão foi, eu juro que eu não sabia que eu ia ter que excluir a área menor da área maior. Porque, tipo, se eu li nessa questão, eu não consegui identificar que ele queria isso especificamente. Meu Deus do céu, caramba. Beleza, vou voltar no enunciado, porque a gente olha no enunciado como isso está aparecendo lá e mostra também a resolução que já aproveita que a gente perguntou e a gente já refaz a questão. Mas sabe o que ele fala? No texto em si. Vamos analisar o texto. O condomínio já tem essa área pavimentada, ele diz, ó, tem uma área pavimentada que tem a forma de círculo, isso daqui, e é cercada por grama. A administração do condomínio vai ampliar essa área, mantendo o formato e aumentando em 8 metros o diâmetro. Vê o que ele diz. Mantendo o revestimento da parte já existente. Ou seja, essa parte do meio aí, ó, que tem 6 metros de diâmetro, ela já está pavimentada. Ele vai expandir para um círculo que tem mais 8, né? 14 de diâmetro, e ele vai manter o revestimento do meio que já existe. Ele não precisa gastar para pavimentar de novo, porque já está pavimentado. Então, se ele quer aumentar, ele só vai fazer o contorno de fora para chegar nesse círculo maior. Sacou? Então, olha o que ele diz. O diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte que já existe. Fazendo o desenho, é como se a gente tivesse esse sisteminha. Aqui era o que a gente tinha pavimentado. E agora ele quer expandir para esse tamanho todo aqui, ó. Mas se esse cara já está pavimentado, e ele diz que vai manter esse revestimento, ele não vai quebrar e fazer de novo, ele vai manter. É o que a questão diz. Então, já que ele mantém esse cara, então ele só vai revestir aqui fora. Sacou? E aí, sacou ou não sacou, rapaz? Professor, Agora sim. olha, o pior é se você fosse por outra interpretação, porque uma prima minha fez de outro jeito. Não aumentou. Volta lá a questão, por favor. Que eu até fiz ela aqui também. Não aumentou em 8, não foi? Foi o diâmetro. Aí ela fez assim, aumentou em 8. Então essa parte que vai ser pintada vai ter com diâmetro 8. Ela fez o raio 4 tal, e deu no final 48. Aí quando você vai para as respostas, tem lá 48 também. Exato. Porque qual é o intuito da questão em botar as alternativas? Ele vai botar a certa e ele vai botar possíveis erros que você pode cometer na sua conta. Um possível erro é essa desatenção. Você pensar o seguinte, olha, percebe que ele fala e perceba como a leitura da questão ela é importante de maneira atenta. Vê, mantendo o seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro da região. Ele diz que ele já tem um certo círculo e ele vai aumentar esse diâmetro em 8 metros. Então, vai ter 8 metros a mais. Se ele dissesse, por exemplo, aumentando para 8 metros, aí é diferente. Percebe que um conectivo faz toda a diferença? O problema aí é mais português do que matemática. Porque se ele aumenta em 8, então ele está dando mais 8.
Se ele aumenta para 8, então era 6 e virou 8. Vê que fuleiragem. Então, com certeza, ele vai botar uma alternativa para caso você se confundir, você achar a alternativa que você pensa que é a certa, tá ligado? A ideia é fazer a fuleiragem. Então, fazendo a interpretação direitinho, tinha 6, aumentou em 8. Então, 6 mais 8, olha, o novo diâmetro é 14. Aí eu perguntei, como é que a gente acha essa área daqui? Simples. A gente pega a área grande todinha e tira a pequenininha do meio. Como é que a gente calcula a pequenininha? A área do círculo, olha, π vezes o raio ao quadrado. Se o diâmetro é 6, o raio é sempre a metade do diâmetro. O diâmetro é 6, o raio vai ser 3. Olha, π é 3 e o raio é 3. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, multiplicado por 3 dá 27. Então, a gente já sabe essa área daqui do meio. Qual é a área toda, do grandão todinho? Toda. Π vezes o raio dele ao quadrado. Se o diâmetro é 14, o raio é sempre a metade. O diâmetro é 14, o raio vai ser 7. Π, ele disse, considera igual a 3. 7 ao quadrado é 49. 3 vezes 49 dá 147. Então, olha lá. 147 metros quadrados é isso tudo. É isso tudo aqui dentro. Acompanhe o meu mouse. Isso aqui tudo é 147 metros quadrados. Só que 27 eu já tenho feito. Eu já tenho pronto. Então, o que é que falta para eu fazer? Olha, de 147, 27 já está pavimentado. Então, falta 120. O que não vai dar para fazer, né? Porque o enunciado fala, olha, ele tem material suficiente, ele dispõe de recursos para pavimentar 100 metros quadrados. Só que aí ele tem um probleminha, porque ele precisa pavimentar 120 metros quadrados. Então, a resposta correta à letra E. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada é de 120 metros quadrados. Beleza? Mais dúvidas? Olha, avisem logo. Digam, senão a gente vai embora. Entendeu? Top. Jennifer, entendeu direitinho? Diga mesmo. E bebam água. Pode passar para a próxima, essa foi compreendida. Pronto, matamos mais uma. Jennifer entendeu mais ou menos. O problema é você, rapaz. Deixa dessas. Vocês têm que parar com essa cabeça autodepreciativa. O problema é você. Você é a solução, rapaz. Você é a solução. Confie em você mesmo, porque eu confio. Ah, saquei. Porque, de fato, eu concordo com você. Eu concordo com você no seguinte. As questões de modelo Enem, a maior complicação dela nem é fazer a conta, na maioria dos casos. Às vezes a conta, olha como a conta não é tão complicada. A área do pequenininho, olha, a área do grandão e só vê a diferença. O problema é como você chegar naquela conta, que exige uma certa interpretação do enunciado. Então, você tem que olhar para o enunciado, você tem que interpretar aquele enunciado para montar uma questão. Porque isso é até um modelo avaliativo da prova. A prova de matemática do Enem, ela não só quer que você saiba a fórmula. Se ela só quisesse isso, as questões seriam: calcule a área do círculo, calcule a área do outro círculo, subtraia, tá ligado? Então, a questão, ela quer que você tenha uma certa habilidade de aplicar os conceitos em situações cotidianas. João, eu não tenho essa habilidade de interpretar esse tipo de questão. Eu vou dizer assim, olha, ninguém nasce com a habilidade de interpretar a questão do Enem. Isso é uma habilidade que você adquire. Do mesmo jeito que ninguém nasce sendo faixa preta de jiu-jitsu. Você vai treinando e cada vez mais você se gradua, né? Você pega a faixa branca, a faixa azul, faixa roxa, a faixa marrom e a faixa preta, assim por diante. A mesma coisa no Enem. Eu sempre sugiro o quê? Olha, quando tu for estudar, faz questões básicas para fixar o conceito, o conteúdo, a fórmula. Depois bate em questão do Enem para tu se acostumar com o estilo. Então, pode esperar que esse estilo de textinho, tudo mais para interpretar, aparece muito, tá? E a gente só vai conseguir se acostumar com ele fazendo mais questões. Então, sabe onde vocês podem treinar muito isso? Com simulado. Por sinal, domingo tem simulado, viu? Domingo eu vou fazer simulado aberto.
Então, se vocês não estão no grupo do WhatsApp do Galera Raiz, onde eu posto os simulados, domingo vai ter simulado. E quem ficar com a vibe negativa para baixo, se autodepreciando, vai levar vacilo. Eu Beleza? quero participar do grupo. Ah, rapaz, você não participa ainda, você está de vacilação, Yasmin. Eu vou chorar aqui. É só no meu Instagram, o link tá na bio. Na bio do meu Instagram tem o link. Vou lá. Nesse link, ele lhe joga direto lá. O link vai lhe botar lá, tipo, canal do YouTube ou grupo do WhatsApp. Aí você clica lá, grupo do WhatsApp. É só entrar, um grupo aberto. Tem uma galera da bexiga. Eu geralmente posto conteúdo, tudo por lá. Então, bora para a próxima. Mais uma questão aí do Enem. Essa questão, ela é do Enem, mas eu acho ela com cara de faculdade estadual, tipo a UPE, tá ligado? Eu acho ela muito cara de UPE. Eu acho ela um pouquinho com cara de FUVEST. Ela não é tão simples, essa questão não. Ela exige de você uma certa percepção visual. Ela não é uma questão fácil, tá? Esse capítulo de círculos e circunferências, ele tem umas questõezinhas que são um pouco mais cabulosas para você quebrar a cabeça. E a ideia é essa mesmo. A ideia é que seja assim mesmo. Mais uma vez, repito, hoje é a nossa última aula de geometria plana. A partir de semana que vem, começamos os conteúdos de funções. Então, olha o que diz a questão do Enem 2010. Glória, Senhor. Função é super importante, viu? Função é super importante. Se vocês não viram, tem um mini curso aberto lá no YouTube que eu dei sobre funções. São 3 aulas de quase 1 hora cada aula. A primeira é sobre noção e conceito de função. A segunda é função de primeiro grau. E a terceira aula é função de segundo grau. Tá tudo lá no YouTube do Melhores do Mundo. Olha o que diz. Uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos. Que palavra estranha. Menores dentro de outros tubos cilíndricos. Ou seja, ele bota tubos menores dentro de um tubo maior. A figura mostra uma situação em que 4 tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo com raio maior. Acondicionado, que palavra feia do caramba, cara. Ou seja, está dentro. Tem 4 tubos cilíndricos pequenos dentro de um maior. Suponha que você seja o operador da máquina que produzirá os tubos maiores e que serão colocados sem ajustes ou folgas, 4 tubos cilíndricos internos. Então você é o operador da máquina e você tem que fazer um tubo maior aqui. Se o raio da base de cada um dos cilindros menores, olha, o raio de cada um dos cilindros menores, for igual a 6 centímetros, a máquina, por você operada, deverá ser ajustada para produzir o tubo maior com raio de quanto? Olha, esse texto todo de máquina, de tubo, de acondicionar, o resumo é, olha para essa figura, os tubos pequenos, olha, os círculos pequenos têm raio igual a 6. A pergunta dele é, qual é o raio do cara grandão? Qual é o raio do círculo grandão? E não é uma questão fácil. De antemão eu digo, não é uma questão fácil. Bora resolver? Eita, esqueci de botar a animação aqui. Às vezes eu faço slide de madrugada, esqueci de botar essa animação para aparecer quando eu quero. Pessoas, mas não diz nada, só diz que esses caras têm raio igual a 6. Então, olha lá. Eu tenho esse tubo grandão. Eu sei o raio dos pequenininhos. Tem como eu descobrir o raio do cara grande? Que tem. O problema é como. Vocês têm ideia de como faria isso? Essa, com certeza, seria uma das questões que seriam classificadas como difícil na prova do ano aí do Enem 2010. Essa questão seria classificada difícil, sem sombra de dúvida. E aí, pessoas, como é que a gente mata isso daí? Já pensei em tanta coisa e nada vai chegar na resposta. Sim, eu A gente pensei tem criatividade aí. em descobrir uma área L1, depois multiplicar por 4, e depois encontrar, foi como se fosse uma função, o raio da área que juntasse os 4. Só que o raio tem que ser um pouco maior, né? Porque tem que caber os 4 de jeito. Qual o problema? Eu entendi o que você disse. Pega a área desses 4, junta em uma coisa só e descobre o raio que dá essas 4 áreas. O problema é que esse cara tem as 4 áreas, mas tem essas outras áreas sobrando. E a gente não consegue mensurar essas áreas sobrando.
Por Então isso que eu não dá problema consigo fazer isso. achar. Dá problema fazer isso. A gente vai ter que ser mais criativo para fazer isso daí. Tem que ser mais criativo. Olha o que a gente vai fazer. E é uma roubada. E a ideia é essa. Questão difícil. Normalmente tem roubada para fazer. Peraí. E se Oi. a gente considerar o diâmetro junto desses dois círculos ali como se fosse um lado de um quadrado? Isso aqui, daqui até aqui, por exemplo, Não, o diâmetro mesmo. O diâmetro seria o lado. Ah, mas ia dar errado, porque também tem que... Ah, não ia dar não. eu vou dizer que está quase. Está mais perto do que longe. Que droga. Está mais perto do que longe. Vá por mim. Meu irmão, olha, esse tipo de questão sempre tem roubada para fazer. E esse é o papel do professor de matemática, rapaz. Mostrar as roubadas para quando aparecer algo semelhante, você olhar e dizer, ah, eu já vi uma roubada dessa. A diagonal também. A Porque a diagonal da diagonal passa ordem. por todos. A diagonal passa por todo o... Vai do meio até a ponta. Quer dizer, vai Diagonal do da quê? ponta até e passa pelo meio. Diagonal do quê? Do quadrado, só que, tipo, Mas a gente qual é o teria que quadrado considerar. que tu está fazendo? É, aí, tipo, por isso que não dá errado, porque se fosse para fazer, por exemplo, um lado do quadrado, ia ser os dois diâmetros do círculo de baixo. E também teria que ser esse diâmetro aí passando pela vertical. Mas aí Olha, corta o eu só círculo sei pela de uma metade, não coisa. pega tudo. Eu só sei de uma coisa, que esse raio vai ser maior do que 6. Isso aí eu concordo. Isso aí tá certo. Pessoas, a gente vai fazer um quadrado. Só que a melhor ideia aqui é você fazer um quadrado juntando os centros de cada círculo desse, olha. Mas eu tava pensando que Quadrado. se fizesse assim, rapaz, não ia pegar o negócio todo. Calma. Você faz isso daqui, ó. Olha, você tem como calcular a diagonal do quadrado, porque você sabe o lado dele. O lado é 6 com 6. O lado desse quadrado é 12. Então, olha, você pega essa diagonal. Aí você diz, João, não é todo. Não é o diâmetro todo do círculo grande. Não é. Mas qual é a distância daqui para aqui? É o raio do cara pequeno, ó, do centro até a ponta. É 6 também. A distância daqui para aqui é o raio do cara pequeno, é 6 também. Então, você olha, isso vale 6 e aqui é a diagonal do quadrado. É só somar. Sacou? Olha a roubada. Olha a roubada. Você junta, ó, faz um quadrado com os centros de cada Ô, círculo. professor, o raio da circunferência menor é 6, é? É, ele Ah, dá para no mim era o enunciado, tá diâmetro. bom? Para mim era o diâmetro. Não, ele diz que é o raio. O raio é 6. Então, olha, esse valor aqui da pontinha é 6. Esse valor da pontinha é 6. E aqui é o diagonal de um quadrado, olha. Aí a gente tem que lembrar da aula de quadriláteros. Diagonal de um quadrado, olha. O lado do quadrado é 12, não é isso? 6 com 6 é 12. E a diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2. Dá para usar Pitágoras para achar a diagonal? Dá. Não é a melhor opção, mas dá. Beleza? Tipo, digamos que você esqueceu que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Você faz Pitágoras. 6, 6 e acha a hipotenusa. Quer dizer, 12. 12, 12 acha a hipotenusa. Mas se você lembrar, é melhor que é mais rápido, tá? O resultado de Pitágoras vai dar isso daqui. Então, o lado do meu quadrado é 12. A diagonal vai ser 12 vezes a raiz de 2. Como eu quero, olha, esse trecho todo, que é o diâmetro vai ser 12 raiz de 2 mais 6, olha, mais 12. Esse é o diâmetro, beleza? Diâmetro, olha. 12 raiz de 2 é essa diagonal. Aqui eu tenho mais 6, que é o raio, olha, distância do centro até a ponta. Isso aqui é o raio. Aqui eu também tenho o raio. 6 e 6. 6 com 6 dá 12. Olha, o diâmetro do círculo grandão. Como é que eu garanto que é diâmetro? Porque passa pelo centro. O diâmetro do grandão é 12 raiz de 2 mais 12. Só que ele pede o diâmetro? Não. Ele pede o raio. Para eu achar o raio, é só dividir por 2. Então, olha, 12 raiz de 2 sobre 2, ó, 12 por 2 dá 6. 12 por 2 vai dar 6 também aqui, beleza? Então, esse é o raio que vai ser a resposta da tua questão. Só que, lá na prova do Enem, você ainda tinha que tirar em evidência. Tira o 6 em evidência, fica 6 que multiplica 1 mais raiz de 2. Ó. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 2.
A resposta Tem é essa número 1. resposta desse Esse jeito? negócio ia me ferrar de botar em evidência no final. Então, se você olhar as opções, eu vou botar as opções. As opções tinha 12 que multiplica 1 mais raiz de 2. O cara é Pois é. desatento. Olha, o cara é desatento. E achar o diâmetro direto e marcar aqui, ó. Só que ele não pediu o diâmetro, ele pediu o raio. Então, se é o raio, tem que dividir por 2. Olha aqui a opção. 6 que multiplica 1 mais raiz de 2. Você tem que tirar de evidência. Essa é a fuleiragem, rapaz. Você Professor, acha a é a primeira resposta? vez que cai, tipo, um exercício de circunferência que é necessário fazer o lado do quadrado? Ou, tipo, Não, fazer outras relações não. É muito comum. geométricas? É muito comum. O senhor poderia depois trazer mais dessas, tipo, na próxima aula? Tipo, parecido com essas, pra gente perceber Nossa. como é Tipo, que o Enem é trabalha? normal o Enem mesclar figuras, tá ligado? Você vai ver isso muito também em geometria espacial. Em geometria espacial, fica, às vezes você tem tipo um cone com uma esfera. Ele diz, olha, calcule o volume do sorvete, tá ligado? É uma coisa que aparece bastante. Como é que a gente desenrola isso aí? Vai pegando prática. De fato, essa aqui era difícil. Essa aqui era difícil. Seria, eu acho que no ano 2010 essa é uma das questões mais difíceis. Por quê? Ele não expôs de cara as figuras que você vai utilizar. Você tinha que ter uma sacada. Olha, você tinha que ter... Percebe que a conta nem é grande. O que é difícil? A sacada. Olha, tu faz um quadradinho aqui, ó. Esse quadrado, tu sabe o lado dele, ó. Aqui é o raio que é 6, aqui é 6. Então, o lado do quadrado é 12. Então, se eu quero o diâmetro inteiro, olha, a diagonal do quadrado vai ser 12 raiz de 2, mais essas duas pontinhas. Aqui mede 6, aqui mede 6. Então, 12 raiz de 2 mais 12. Olha, mais uma coisa é bom ser evidenciada aqui. O professor que elaborou essa questão tá de parabéns, viu? Tá Eu tenho nada, outra rapaz. Nem coisa foi tão para criativo. evidenciar nessa Não, questão. professor, eu gostei muito. Tipo, foi bem. Eu achei normal. Eu não achei tão legal, não. Tem umas questões que você olha e diz, mano, que questão legal. Essa É é porque o só... senhor já é muito inteligente. Não, eu não sou não. Eu não sou muito Eu inteligente, não, ia rapaz. errar essa questão porque eu estava tentando fazer um quadrado com o diâmetro dos círculos menores ao invés de o raio. Exato. Exato. O quadrado que você querer fazer, você dá aqui, ó. Puff e puff. Só que ele não se encosta na ponta, né? Ele fica se cortando. É, Eu tô por isso ligado que como é. me dá. Mas se você notar, se você desenhar, imagina que tu tá com a prova do Enem, tu tá com a folha. Aí tu traça os diâmetros. Puff, puff. Tu vai ver que quando tu traçar, vai formar esse quadrado aqui no meio. Vai formar. Aí poderia ser que tu olhando, poxa, vou usar esse no meio, tá ligado? Quando você desenha, ele vai se cortar, tipo o jogo da velha. Tipo um jogo da velha. E vai ficar esse carinha aqui no meio desenhadinho. Aí poderia ser que você sacasse. Beleza? Bora para Beleza. mais uma? Ô, João, tem uma coisa. Em relação ao número que está sendo multiplicado por uma raiz, a gente Aqui, dividir e ó. multiplicar esse número, né? Tipo 6 raiz de 2. A gente só pode multiplicar ou dividir esses 6 raiz de 2. A gente não pode somar nem subtrair, né? A gente não vai somar, porque isso é até que a gente estuda, se eu não me engano, é da oitava, sétima série, que é monômio. A gente não vai juntar esses caras, porque aqui é como se eu tivesse. Eu tô com uma raiz, tá ligado? Se eu transformasse isso em decimal, multiplicasse, aí eu juntava. Mas para deixar em raiz mesmo, a gente não pode juntar esses dois. O máximo que eu posso é tomar uma evidência. Porque tem 12 dos dois lados, feito aqui, ó. 6 raiz de 2 e 6. Eu tomo uma evidência. 6 que multiplica 1, porque ó, 6 vezes 1 vai dar 6, mais raiz de 2. Olha. 6 vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 2. O máximo é que eu posso fazer é tomar uma evidência. A menos que eu tenha 6 raiz de 2 mais 6 raiz de 2. Aí são monômios iguais. Você consegue juntar. Esses dois caras aqui não, você deixa separadinho. Você não pode botar 6 mais 6, 12 vezes raiz de 2. Não faça isso. No dia que você fizer isso, o professor, em qualquer lugar que ele tiver, ele vai sentir uma pontada no coração. Ele vai ter um sensor. Ele vai ter um mini infarto. Pode não. Não rola se você fizer desse jeito. Beleza? Beleza. Olha aí, Yasmin. Tu queria questão que envolve aí figuras geométricas juntas? Essa daí é uma questão da Escola de Aprendizes Marinheiros 2016. E por incrível que pareça, eu acho que essa é mais fácil do que a anterior. Essa é mais fácil. Então, olha o que diz.
Analise a figura a seguir. Tá? Aqui a figura. Sabendo que EP é o raio da semicircunferência de centro E, como mostra a figura acima, na verdade está abaixo, né? Porque eu botei embaixo. Determine o valor da área mais escura e assinale a opção correta, dado que π é 3, tá? Ele quer que você ache basicamente o valor dessa área aqui. Tu pode dividir, né? A área total vai ser... Eita, não, volte. A área total vai ser uma semicircunferência mais metade de um retângulo ou um triângulo, como você achar melhor. A questão é, eu sei a altura desse retângulo, mas eu não sei a base. Mas é difícil de achar isso daqui? Que triângulo é esse que eu sempre falei na minha vida? Triângulo pitagórico. Retângulo. Retângulo de Pitágoras, que a medida deles é quanto? É isso aí. Qual é a medida dele? 3, 5. 4. Eu vou me matar, viu? Eu vou morrer. Eita. É 3, 4 e 5. Eu sempre disse, é o Tá triângulo vendo? 3, 4 e 5, rapaz. Eu só falei Não quer 5, 4, me 3. errar. Isso aqui nem precisa fazer Pitágoras, né? Você pegou um triângulo e é 3 e 5, o outro lado é 4. 3 e 4, a hipotenusa é 5. Esse é o famoso triângulo 3, 4, 5. O famosíssimo triângulo 3, 4, 5, tá bom? Então, Tem toda um que vez é eu vou com fazer 10, né, Pitágoras. professor? Tem um que é Oi? tipo 10, 9 e 8, uma coisa assim. É tipo esse, só que seus múltiplos. Tipo, multiplicando todo mundo por 2, fica 6, 8 e 10. Multiplicando todo mundo por 3, 9, 12 e 15. É o mesmo triângulo, tá? O triângulo pitagórico aí que a gente sempre fala é o triângulo 3, 4, 5 ou qualquer múltiplo dele. Então, você pode matar sem fazer Pitágoras. 3, 5, aqui é 4. Você nem pensa duas vezes. É um triângulo retângulo, 3, 4, 5. Então, já achei essa base aqui, beleza? Então, bora achar essa área, que não é difícil de se achar. A área total vai ser a área de um triângulo, basicamente. Estão vendo que é um triângulo? Triângulo. Mais a área de uma circunferência. Na verdade, é uma semicircunferência. Beleza? Uma semicircunferência. Triângulo, olha, é base vezes altura sobre 2. Na área triângulo, base vezes altura dividido por 2. O da circunferência é πr ao quadrado. Como eu só tenho metade da circunferência, então fica πr ao quadrado dividido por 2. Tranquilo? Por que dividido por 2? Porque só tem a metade. Celular, toda vez fica escutando minha voz. Eu não quero falar com você, moça do Google. Não quero falar com a senhorita agora. Então, olha. Entenderam até aqui? Tudo normal até aqui? Sem dúvidas? Sim. Sim. Beleza? Outras pessoas também botem no Não, chat. tenho Vocês sim me uma falam. dúvida. Ah, não, tenho não. A altura eu vai ser o Não, 4 ali do fala. triângulo. É porque eu tava falando do raio. Porque tem que saber a base para saber o raio, né? Então, o raio, olha, se aqui É, é a 4, metade. o raio vai ser 2. A Uhum. questão que o Vitor botou, quem vai ser base e quem vai ser altura? Vê, aqui é 3 e aqui é 4. Tu escolhe. Pode dizer que aqui é a base e aqui é a altura, ou que aqui é a base e aqui é a altura. Dá sempre o mesmo. Dá sempre o mesmo, você que escolhe. Beleza? Não vai fazer diferença nenhuma. Até porque se você bota 4 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 4. Então não muda nada. Não dá problema nenhum. Beleza? Esse πr ao quadrado está dividido por 2 porque é metade do círculo. Não é o círculo todo, é só metade. Beleza? Ó, fração de mesmo denominador, tá? Eu só repeti o denominador e somei o numerador. Só para ficar juntinho, tá? Como é o mesmo denominador, eu posso fazer. Então, bora substituir. Base vezes altura, olha. É 3 vezes 4, eu escolhi 3 vezes 4. E o πr ao quadrado, olha, π, ele desconsidere 3. O raio é 2, 2 ao quadrado dá 4. Beleza? Tranquilinho? O Tranquilo. raio é 2, olha, 2 ao quadrado dá 4. 3 vezes 4 dá 12. Ó. 12 mais 12, dividido por 2, vai dar o próprio 12, pessoas. Porque 12 mais 12, 24. Quando divide por 2, dá 12 centímetros. Centímetros quadrados. Vou até corrigir. Olha aí, ó, para quem quer ser aprendiz de marinheiro. É fácil, não é tão difícil quanto parece. Agora que a veia da SpaceX que eu tive que ver e não entendi foi nada. Que foi com que? Nem lembro mais agora.
Tem uma questão da SpaceX que eu fiz. João faz, né, João? Tipo, vídeo sobre a SpaceX, Vita e tal. Sim, bem lembrado, pessoas. Bem lembrado. Essa semana de segunda Tá vendo que a eu sou sua fã no sexta. Instagram? Essa semana de segunda a sexta, a gente vai ter a semana do preparatório do Melhores do Mundo. Vai ser uma semana experimental do preparatório militar. Para a SpaceX, para a ESA, especialista da aeronáutica. Então você pode ter uma semana de aulas de resolução de questão. O bom é esse, tá? Que é só resolução de questão. Então, até se você quer fazer Enem, é bom você assistir, porque é conteúdo que também cai e você vê a questão sendo resolvida. Então, é de noite. Só manda mensagem ou no direct do MDM, ou falar com o consultor. Foi eu que sugeri isso, só tô dizendo que foi eu que falei. Oi? O quê? Foi Ele eu, tá foi eu que dizendo, sugeri foi isso aí para ele Consuelo. que sugeriu. Tá vendo? Vai ter, ó, de segunda a sexta, uma semana experimental. Você pode assistir aula todo dia, é gratuito, tá? É gratuito. Você não precisa comprar o curso de pré-militar para assistir essa semana. Você assiste. Caso você curta e queira fazer o pré-militar e tudo mais, você faz. Eu acho que eu fico com matemática na quinta-feira. Hoje vai ter química e física. Física vai estar hoje com o Alan, professor top lá do Rio. Gosto pra caramba dele, trabalha muito bem. Então, vocês podem estar assistindo, tá? É de 7 às 9, se eu não me engano. Vocês podem conferir, mandar mensagem para participar, beleza? Aí é um curso gratuito, então tá ótimo. Meu irmão, já são 4h50. A gente pisca e acaba a aula. Então essa vai ser a saideira, tá? E aí eu tenho que ver essa questão. Eu acho que eu já fiz essa questão. Do SpaceX que tu mandou. Tem uma do SpaceX que Olha, eu mas achei rapaz, massa, João, velho. João, quando eu vi essa questão, e tipo, detalhe, foi no terceiro ano, né? Aí a professora de matemática que estava com a gente era uma substituta. Ela estava estagiando. E eu mostrei isso pra ela e ela não sabia nem o que ela estava fazendo, e eu também não sabia, então foi uma beleza. Que treta. Não faça isso com os estagiários, rapaz. Todo mundo Não passa por é, isso na pô. vida. Chega, Não, não desestimula. foi de propósito, não, pô. Ela era inteligente. Eu queria saber se ela sabia me ajudar a resolver a questão. Ela não sabia. Mas isso é normal, né? Nem questão do estagiário, minha gente. É porque a gente cria uma imagem que o professor vai saber resolver tudo 100% das vezes. Pode ser que algum Então, eu Sim, fiquei é isso. bichinha. Eu fiquei mal, bichinha, rapaz. é normal, tá ligado? Tipo, eu vou ser bem assim, se algum dia você chegar, João, resolve essa questão e for uma questão do capeta, eu dizer, mano, eu não sei agora no bate pronto, eu vou dar uma olhada, tentar resolver, eu vou dizer claramente, tá ligado? Vou dar uma pesquisada, vou dar uma olhada, porque tem questão que é o demônio, vá comigo, tem umas questões do ITA, que você tem que parar, assim, aí você pensa um pouquinho, calma, deixa eu botar no papel, fazer umas continhas e ver no que chega. Porque não é sempre que o cara sabe no bate pronto, não. Olha, eu fico tentando imaginar esses professores que fazem essa prova do ITA, que não tem condição, não. É massa a prova do ITA, eu curto. Eu acho legal, eu acho interessante. Melhor ainda é estudar lá. Oi? Melhor ainda é estar lá. Estudar lá e ganhar seus 3.800 por mês, só por estar estudando. Sendo estudante, né? Quando você sair como engenheiro do ITA, aí você vai estar bem de vida. Bora para a saideira. Essa questão aqui é nem 2013. Também é um pouquinho dificilzinha, mas eu vou ensinar a fazer ela na malícia, tá? A gente vai fazer ela na fuleiragem, na malícia. Olha o que ele diz. O proprietário de um terreno retangular, medindo 10 metros por 31,5, olha, 10 por 31,5. E sim, deixa eu até copiar aqui o link que tu mandou para eu ver essa questão depois. Eu acho que eu resolvi essa questão em algum lugar. Vou deixar ela salva por aqui para depois eu dar uma olhada. Deixa eu ver, que eu também já vi todos os seus Ah, eu vídeos. já vi. Eu já resolvi essa questão. Hoje me mostra aí, tô procurando a resolução disso até hoje. Quer dizer, no YouTube tem, né? Mas, tipo, com o professor normal. Deve ter umas 200 resoluções dessa no YouTube, com certeza, mas ela é grandezinha e meio chata. Você vai sair desenhando um triângulo que só a bexiga e vai passando de triângulo para triângulo até chegar no segmento que você quer. Você vai Senhor. provando, tipo, esse triângulo é isósceles, aí tu joga pro outro lado, aí vai provando os triângulos até chegar lá. É uma questão chata do caramba. Eu sei porque eu ia fazer ela de desafio no Instagram, eu não fiz porque o vídeo ia ficar muito grande. Tá vendo? Então, olha aí. O proprietário do terreno, olha, retângulo 10 por 31,5, deseja instalar lâmpadas no ponto C e D, ó, C e D, conforme ilustrado na figura. Cada lâmpada ilumina uma região circular de 5 metros de raio. Então, cada lâmpada pega aí 5 metros de raio. Os segmentos AC e BD, olha, essa distânciazinha para a quina medem 2,5 metros.
Ele quer saber o valor em metros quadrados mais aproximado da área do terreno iluminada pelas lâmpadas. Essa questão ela é meio complicada se você não souber as malícias, rapaz. Você tem que saber as artimanhas para resolver essas paradas. Então, eu vou lhe dizer como você resolve isso de um jeito mais fácil. Olha só. A gente vai botar uma lâmpada aqui e ela vai iluminar basicamente dessa maneira, né? Você vai ter um setor circular de raio 5. Perceba uma coisa. Não vai ser só isso. O círculo ele vai continuar para cá, não é? Porque ela não está centrada na quina. Percebe isso que ela está aqui? Então, não vai ser um quarto de círculo. Vai ser um quarto de círculo mais um pedacinho. Concorda comigo nisso? E aí eu quero que vocês acompanhem nessa parte, porque pode ser que seja difícil de entender. Então, eu vou explicar devagar. Olha, o que seria a área que a gente iria calcular? A gente ia calcular, a gente sabe que ela ilumina um raio de 5 metros. Ela está aqui, a lâmpada, olha, aqui e aqui. Então, seria um quarto do círculo mais um pedacinho aqui. Tá vendo? Um pedacinho aqui descendo. Concorda comigo? Aqui ia ser mais um quarto e um pedacinho aqui do círculo continuando. Ia ser uma trabalheira para resolver? Ia ser uma trabalheira. Mas a gente não vai resolver desse jeito. Olha o que eu vou fazer. Fazer o seguinte. Eu sei, olha, que a área aqui é menor do que esse retângulo. Imagina que eu tracei um retângulo, tá? Eu vou calcular com esse retângulo. Mas eu sei, olha, que o círculo continuando vai ser menor, olha, porque ele não vai reto. Ele vai descer aqui, então a área vai ser um pouquinho menor. Entenderam o que eu estou fazendo? Em vez de calcular com o círculo ia vir por aqui, ó. Eu estou botando esse retângulo. Eu vou calcular uma área que vai ser um pouquinho maior do que a realidade. Mas fica muito mais fácil. Porque é muito mais fácil calcular a área de um retângulo do que pegar um quarto da circunferência mais um tolinho aqui, que ia ser impossível. Oi. Ele mandou considerar o π 3 ou 3,4? Ele disse, considere, eu acho que foi 3. Deixa eu dar uma olhada. 3, igual a 3. E ele dá um valor aí para a raiz de 3 que provavelmente, se você for considerar aqui um círculozinho descendo, você vai ter que fazer uma relação métrica bem louca para achar esse resultado. Só que o que é que eu estou lhe dizendo? Olha, na realidade, você vai ter o círculo continuando até aqui, ó, diminuindo aqui, tá vendo? Mas eu estou dizendo o quê? Em vez de calcular isso, pense que é um retângulo aqui, ó. João, mas o retângulo é uma área maior. Beleza, a gente vai chegar no resultado e a gente sabe, olha, eu estou calculando um pouquinho mais. Na minha resposta, eu vou olhar para as alternativas e vou fazer um pouquinho menos. Então, olha, bora resolver? Isso aqui fica fácil, olha. Juntando essa parte com essa parte, concordam que dá metade de uma circunferência, metade de um círculo? Concordam? Esse carinha amarelo claro com esse cara dá metade do círculo. Sim. Top. Então, olha, a área total vai ser a área do círculo dividido por 2, né, porque é metade de uma circunferência, mais 2 vezes a área desse retângulo, olha. O retângulo tem 2,5 de base, 5 de altura, que é o raio, né? 5 de altura. Então a gente calcula. Base vezes altura. Eita, chato, tem mensagem. Aí as me dizendo a resposta. Eu acho que dá isso mesmo. 3 vezes 5 ao quadrado dividido por 2, mais 2 vezes base vezes altura, tá? Área de retângulo e área de circunferência. 3 vezes 25 dá 75. Aqui você vai ter, ó, 5 vezes 5, que dá 25. Quando tu faz toda essa operaçãozinha, olha, 75 sobre 2 mais 25, dá 62,5. Olha agora para as alternativas. Qual é a alternativa correta? Letra D. Letra D. Letra D. Agora eu não entendi porque essa interpretação de fazer essa circunferência aí no retângulo e... eu fiquei bugado. Beleza, Acho que eu não li direito. Pessoal, a realidade é o seguinte. Deixa eu botar um quadro branco. Vamos lá. Imagina, olha, tu tem aí a quina, beleza? Beleza. E essa lâmpada, ela ia ficar meio que assim, ó. Ela não ia estar num quarto de circunferência perfeito. Ela ia estar assim, percebe? Como se fosse isso. Deixa eu desenhar. Ela ia estar essa área aqui. Não vou desenhar, porque eu quero rabiscar. Então, tira esse risco. Percebe que um quarto de circunferência seria que fosse bem na metadezinha aqui, ó. Tu tem, olha, um quarto da circunferência, que é aqui no meio,
mais essa areazinha. Mas que figura geométrica é essa que tu vai calcular, tá ligado? Que tem uma curva na borda. Aí o que é que eu disse? Considera que é um retângulo. Considera um retângulo, olha. Isso, olha, considera um retângulo. Tu vai estar calculando uma areazinha a mais. Tá vendo que tu tá pegando a mais? Em vez de tu pegar só essa parte daqui, tu vai estar pegando um tiquinho a mais aqui que não era para tu pegar. Aí o que é que tu faz? Tu calcula com o retângulo que a gente sabe fazer e no final tu tira esse tiquinho. Sacou? Agora, essa lâmpada, ela tá fora desse retângulo ou ela tá dentro desse retângulo e só ilumina um quarto? A lâmpada, olha, ela tá tipo aqui, ó. A lâmpada, ela tá aqui. Ah, e ela só Sacou? ilumina um quarto. Entendi, A lâmpada entendi. tá Agora aqui. entendi. Então, sabe o seguinte, olha. Ela tem uma iluminação que é um círculo de raio 5 metros. Mas só que aqui tem parede, né? Então, olha, aqui é a iluminação dela. Só que dentro aqui, ó, das paredes, a iluminação vai ser essa área daqui, ó. Essa área daqui. Sacou? Vai ser essa área toda daqui. Aí o problema foi o que eu disse, olha. Eu sei calcular isso, que é um quarto de circunferência. Beleza, isso aqui eu sei. Mas essa parte daqui eu não sei. Porque que figura geométrica é essa? Parece um retângulo, mas a borda é curva. A gente não sabe calcular isso. Então, o que é que a gente faz? A gente tapa o retângulo aqui, vai estar calculando uma areazinha a mais? Vai estar. Mas é só no final eu tirar esse. Eu vejo, poxa, deu 62,5. Qual é a mais perto, um pouquinho para baixo? 61. Você mata a questão. Professor, Sacou? essa questão foi considerada difícil? Eu considero média para difícil. Não completamente difícil. Não completamente difícil. Pessoas, pela hora, não dá mais tempo para fazermos mais. A gente se vê aí na próxima semana.